Olá, bom dia. Um, dois, três, gravando. Obrigada. E hoje são 7h15 da manhã de uma terça-feira, do dia 2 de maio de 2023. Santo, tô mal, mas vamos lá para aquilo que o Divino esteve a me solicitar. Estava eu sentada na ponta, na ponta de uma estrada que a gente deveria, de fato, ter considerado. A questão é que a gente, saindo de um determinado patamar e não saber como caminhar, fica difícil. Fica difícil a gente saber voltar para o mesmo lugar, naquele mesmo patamar. Por isso que, quando o Divino me pediu para aqui estar considerando as possibilidades da gente sempre se encontrar, ele sempre me disse: a mesa nós vamos colocar. E toda a fartura que você costuma preparar no âmbito familiar. Assim, nós não vamos em nenhum momento dificultar a vida de ninguém nesse lugar. Todas as vezes que assim o Divino esteve a me solicitar, era de uma maneira um tanto quanto particular. A mesa farta, sempre esteve a ficar. E as possibilidades de um banquete, ali está, ele sempre esteve a ampliar. Ele até me disse que eu não tivesse medo, de todos os dias eu trabalhar para colocar alguma coisa na mesa do lugar. Ainda que não fosse bem assim a esperar. Mas se alguém sentisse o cheiro daquilo que eu estivesse a realizar, com toda certeza, iria até se perguntar onde é que isso tudo está. Assim sendo, diante, diante das possibilidades da gente poder a nossa própria vida levar, a nossa própria história contar, e todas as possibilidades da gente perguntar, lembrando-se, sim, da passagem bíblica que diz que se Deus desejar, tudo mais pode se multiplicar. Aquele monte de pedra pode até se transformar em filhos, grãos de areias, essas coisas todas. Assim, nenhum assunto eu vou limitar. Salvo assunto de cunho particular. Aí não dá. Mas tudo mais, o Divino sempre me disse, se tem a chave da porta da casa que Deus esteve a preparar para você nela estar, por quê? Porque de fato escolher assunto B, assunto A, lado B, lado A. Isso não se pode se dar, sim, porque senão você vai blasfemar, você vai toda a estrutura da casa, você vai repudiar. Olha, o Divino sempre me disse para eu não colocar, sim, para eu não colocar pedra para ninguém tropeçar. Que eu fosse capaz de buscar todas as coisas que eu estivesse a desejar para todo um caminho se estruturar. Diante disso, fiquei a pensar no quão é bom a gente os sentidos a gente usar. Não o sentido que os outros querem nos dar, mas os sentidos que Deus esteve a criar somente para a gente ter a capacidade de sentir, de pensar e de agir, de se responsabilizar. O nosso nome assinado. Assim sendo,
não tem motivos, sim, para eu cercadinho criar. Não, não, aqui eu não vou falar, não tem. Um dia com o João Batista a conversar, eu disse para ele, olha João, na casa que o divino esteve a preparar para eu estar, toda uma área ele esteve a deixar. Ele me disse que eu poderia daquele pequeno ambiente ali sair e poder enxergar as possibilidades da vida a gente alcançar, respeitando, é claro, o limite que o outro estava a nos dar. Assim sendo, se eu não poderia passar para a casa que o outro estava a morar, imagine se eu iria deixar o outro na minha casa também passar para se plantar o que o outro viesse a desejar. Assim eu poderia, de fato, subir todas as vezes no altar e poder com Deus estar. Não para me queixar, mas para dizer para Deus, olha, está vendo ali, fulano esteve a entrar. Eu não vou me incomodar, porque não é a minha digital que ali está. Assim sendo, eu vou deixar buraco ele cavar, porque tatupeba, eu não vou virar. E se ele acha que ele pode, buraco cavar, tentando de algum modo, fazer parte do meu lar, olha, não vai adiantar. E estou a falar isso quando, sim, os infames resolveram de fato na minha casa entrar. Abrindo buraco aqui, buraco acolá, para a semente. Semente de um determinado modo de vida, sei lá, ali se levar. O divino sempre me disse, olha, a gente não precisa mesmo se apegar a nada que Deus esteve a lhe dar. Se preciso for, a gente pode se mudar. Largue tudo lá. Porque quando assim você realizar tudo aquilo que eles estiveram a plantar, com toda certeza, nas costas de cada um vai estar. Essa é a questão. Eu não carrego peso de cunho particular de ninguém nesse lugar. Olha, na minha casa está o meu pensar, o meu sentir, o meu agir. O resto é com cada um aqui. Por isso eu não preciso mesmo essa história de aumentar e diminuir. Um pontinho aqui, outro ali. Ter cuidado disso, cuidado daquilo. Não preciso. Não preciso mesmo ter cuidadinhos. Olha, a gente é capaz de ouvir qualquer coisa aqui. A gente é capaz. E se a gente é capaz de ouvir, a gente é capaz de trazer o sentido do ouvir que Deus esteve a emitir para a gente sentir a dimensão de tudo aquilo ali. Em um texto, a gente ser capaz de construir. Nem sempre é bom a gente dizer apenas sim. Isso nos tira mesmo a capacidade de contribuir. Sim. Ah, não foi bem assim. Talvez. Não. Quando a gente traz um pensamento para o outro, a gente ofertar
há inúmeras possibilidades. Inúmeras possibilidades de uma resposta a gente dar. É assim. É assim que namorada de Deus sempre vai funcionar. Assim a gente pode pegar qualquer ponto de qualquer lugar. Não existe a história do limitar. O divino sempre me disse: devemos caminhar na certeza plena de que nada nunca esteve a faltar. E você sabe do que eu estou a falar. É verdade. É verdade. Isso é beabá. Assim sendo, eu não vou falar. Disso eu não vou falar. A responsabilidade, é de ambas as partes. De quem pergunta e de quem responde. É só isso que a gente precisa se lembrar. A responsabilidade é compartilhada. Se eu pergunto para uma certa dona de casa, a gente deve se lembrar que a responsabilidade a gente também está a assinar. Assim que é para depois, sabe, a gente não querer justificar. Então, não existe essa história de alguém uma mão levantar, sim, para uma interrogação, lidar, e depois querer se justificar. Isso não existe. Se no mundo que Deus esteve a criar, não. Não existe, não. Se qualquer instrumento pegar para levantar questão em algum lugar, a resposta de Deus vai estar. É simples. É simples. Se não, qual seria o motivo dele me convidar? Para toda uma estrutura óssea eu alimentar. Deus não costuma, não é do feitio dele não, brincar não. Sim, na hora de trabalhar, jamais. Trabalho é trabalho. Ainda que eu sente aqui muitas vezes com um texto tão difícil, de trazer para o outro pensamento alcançar, ainda assim eu procuro sempre a melhor maneira desse pensamento traçar. Ainda que muitas vezes seja de uma maneira que a gente pode até entender assim, ela está a brincar. Longe disso. Está longe de brincar. Mas há tanta dificuldade em pensar, que Deus sempre me disse para com criancinha eu estar e respeitar. Sim, o beabá. Sabe aquela história de aprender de forma lúdica? Isso não fui eu que estive a inventar, não. Mas como é moda no lugar, sabe como é que é? Quando a coisa é moda no lugar, não tem outra coisa para a gente usar, não. Olha, aqui é assim, quando cisma, que móvel é bom branco, santo Deus. Você pode entrar em tudo e quanto é lugar, você só vai encontrar móvel branco para comprar. Aí não tem como você outra coisa criar não. Aí você chega e diz assim, eu vou ter que de fato pegar um móvel branco e vou ter que preparar. Pega uma manta aqui, outra manta por lá, uma cor aqui, outra cor, para poder a casa iluminar. Assim também é o modismo de hoje em dia. A gente não deve forçar a criança a estudar. Engraçado mesmo, eu estive a me arrombar. Sim, eu estive a me arrombar mesmo. Tinha que estudar, tabuada, decorar, tinha tudo. Mas agora é um modismo que a gente fica a pensar onde é que essas crianças vão parar com esse modismo. Olha, eu vou falar. A vida costuma cobrar
Muito mais do que a gente costuma imaginar. Muito mais. E se a gente mesmo não quer se responsabilizar nem pelo beabá que uma criança precisa se responsabilizar, imagine se a gente vai poder. Vai poder toda uma vida levar. Sim? Quando uma palavra simples a gente tiver necessidade de assimilar. Porque para qualquer palavra eu assimilar, eu vou precisar do beabá. Do beabá. Isso, isso o divino sempre. Sempre, 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 sempre esteve incansavelmente a me falar. Todas as vezes que uma leitura eu vou realizar, eu tenho que começar da letrinha A. Imagine. Você sabe que você sabe chegar assim lá. Mas você não está só. No mundo não existem outras pessoas. Aí o divino diz sempre assim: ah, pombinha, pombinha branca, o que está fazendo? Ah, lavando a roupa para o casamento. Você logo lembra do diálogo. Aí você vai lá. A, E, I, O, 1, 2, 3. Quando você chega no 9, aí você tem que voltar, porque o 0 você tem que pegar emprestado. Você pega lá o 0 emprestado. Aí vai virar a casa da dezena. Olha, foi uma trabalheira danada. Não é assim não. O divino sempre me disse para respeitar as condições de vida desse lugar. É muito, muito, muito mais fácil. Muito mais fácil a gente querer rua atravessar, assim, desconsiderando o movimento que ali está. Assim é muito mais fácil. Assim a gente costuma pensar. Difícil vai ser quando a gente do outro lado, a gente for parar e a gente não souber voltar. É por isso que é tão difícil mesmo. É difícil a gente, de fato, encontrar o caminho para o mesmo patamar e para o mesmo lugar. Que a gente quis rua atravessar desconsiderando, sim, o relógio. O futuro, não, o futuro vai chegar, o futuro chegou. E chegou, olha, o futuro chegou. É de lenhar, é de lenhar e é de lenhar. E se o futuro é de lenhar, puxa vida, quanto tempo a gente deixou passar e nem aprendemos nem sequer o beabá. Para a gente saber a rua atravessar e a gente se acomodar pelo menos no mesmo lugar e com o mesmo patamar. Olha, é por isso que café é uma coisa complicada de se coar. Sim, um dia você esquece, sim, coloca a colher um pouco mais cheia. No outro dia você coloca, ah, não, amargou demais, tal e tal e tal e tal e tal. Aí você compreende por que as pessoas vão estudar para ter domínio sobre o café do lugar. E você compreender a importância de cafeteria. Coisa que você até poderia sim falar, se você não estivesse a enxergar outras pessoas no lugar. Quem é que não sabe um café coar? A maioria das pessoas não sabem um café coar. A maioria. Quem sabe coar café mesmo são aqueles que estiveram a estudar, compreendendo cada grão. Ali sim, ele sabe, ainda que possa até não agradar o meu paladar, mas eu tenho que falar. Essas pessoas sabem coar café, estudaram para isso. Nós somos amadores. No dia que a gente entender, de fato, que cada um tem como trazer algo para nos ajudar, a gente vai. A gente não só vai encontrar o caminho para o mesmo lugar, no mesmo patamar, como a gente vai encontrar a letrinha A. Mas é quando a gente entender
que a gente é amador, na maioria absoluta e esmagadora das coisas. A gente não é doutor. A gente não sabe nem usar o coador. Aí fica difícil. Não, fica difícil. É por isso que o divino sempre me disse, olha, com o doutor não dá. A gente tem que salientar. Precisa de fato a gente enxergar. Existem outras pessoas que estiveram a estudar e são essas pessoas que podem. O leque de pergunta aumentar para a gente não se justificar. E depois criar. Olha, eu pelo menos sei o beabá. Sim, porque o café aqui todo dia eu vou encontrar de uma maneira. E daí? Eu não sou especialista em coar café. Não sou. Eu não tô nem aí. Agora, se eu sentar numa cafeteria, ali sim eu vou poder reclamar. Eu e quem estiver lá. O café tem que estar perfeito naquele lugar. Em qualquer lugar a gente pode tomar. O dia vai estar ralo, forte, doce, amargo, assim. A gente não tem o direito de reclamar. Ninguém é especialista. É por isso que a gente ficou assim, desfocado, desestabilizado. Ficou de lado. Santo Deus, não dá. Não dá. Cada um tem que pegar aquilo que sabe realizar. Aí podem me perguntar assim, mas você disse que você fala de tudo. É verdade. Eu posso falar de qualquer coisa. Mas eu não estou tirando de ninguém o doutorado. O que eu estou a falar é que dentro do ambiente que eu estive mesmo, a aceitar, a frequentar, a minha vida levar, onde de fato é a morada de cunho particular, eu estive se dentro desse ambiente a estudar. E não foi assim, não, estudar um pouquinho de cada coisa, não. Isso, Rafa! Eu que fosse dizer pro divino assim, ô divino, dá pra estudar um pouquinho de cada coisa? Isso não existe, não. O divino ia dizer assim, e pra que serve? Pra que serve um pouquinho de cada coisa? Para fazer quadro que ninguém consegue nem sequer decifrar o que está lá? Aí, eu não iria nem mesmo me atrever a dizer, ô divino, um pouquinho de cada coisa? Quanto? Não, nós estamos em 2023. Calcule aí, 2023 anos. Na labuta. Aí eu vou colocar os anos anteriores. Sim, antes de. Na labuta. Quanto tempo? Não, eu vou usar até a palavra. Quanto tempo eu perdi? Contudo, eu aprendi. Eu aprendi a viver assim. Então, nenhum tempo eu perdi, o divino diria para mim. Não perdi nenhum tempo, nem aqui nem ali. Eu gosto de viver assim. Faz parte de mim. Portanto, eu sempre vou existir dentro desse mundo aí. Isso é uma coisa simples para mim. Eu não posso mentir. Ó, é muito simples. É coisa tão fácil de realizar, e eu não posso tirar daquele que esteve, de fato, a me ensinar muito mais do que eu poderia, de fato, imaginar, por mérito.
Está escrito. Sim, está escrito lá. Você pode fazer tudo isso e muito mais. Você nunca, nunca, nunca pode desconsiderar o mestre que está a lhe preparar. Porque no dia que o mestre falar assim: ô fulano, olha, eu estou precisando de você em tal lugar, tem uma emergência lá. Como é que você vai chegar lá e não vai honrar o mestre? Como é que você vai dizer que você não sabe o trabalho realizar? Foi o mestre que esteve a lhe preparar. Como é que você pode, as costas para o mestre virar? Sendo vexatório você falar que não sabe realizar. Se o mestre diz, fulano, vá até lá, o mestre sabe que você pode aquilo realizar. Está hábil para assim fazer. Portanto, não tem nem por que eu desmerecer o que o divino sempre esteve a me dizer. Não precisa ninguém desmerecer. Sempre esteve a me dizer, não precisa. E se não é ninguém, não é para você desmerecer ninguém, comece por você. Seja o zero. Sim, seja o zero para você se ver. Comece de você, não desmereça você. Assim não vai desmerecer ninguém. Basta você dizer, eu sei fazer. Eu sei fazer, eu posso responder e assim vai ser. Não vou tirar de mim o direito de falar por mim. O divino, ele fala por ele. Isso é visível nele. É perfeito. 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 Como é que uma pessoa que pode enxergar o que Deus esteve a criar vai dizer que nem tudo pode falar? Santo Deus. Olha, se eu posso ser ameba no lugar, por que eu não posso um texto inteirinho, inteirinho, virar, compreendendo a dimensão do que é mesmo se responsabilizar? Jamais, jamais e jamais eu vou negar o que o homem esteve de fato a realizar enquanto força viva. É dele que eu estou a falar. É dele. E é com ele que eu sempre vou estar. Aqui, ali, acolá. Não vou e não vou. Jamais, jamais e jamais negar. Sim, eu posso. Eu sei. Aí está o que eu posso realizar. Com o apóstolo Paulo, também eu estive a encontrar. E desse mesmo assunto, com ele eu estive a tratar. Jamais, jamais e jamais eu vou me limitar. Não vou tirar de mim o que o divino esteve a plantar. Isso jamais. E se é assim, eu posso estar aqui sem ter medo do que está por vir. Eu penso, eu sinto e eu ajo do que eu aprendi.
do divino. O divino diz para mim, simples assim. Bom dia e bom dia. É apenas isso e somente isso. E só isso.